Well, welcome back to Calvary. Bom, bem-vindo de volta a Calvary. Welcome back to our series about the body of E Christ. bem-vindo de volta também à nossa série sobre o corpo de Cristo. We're in the fourth study that we're doing, A gente está no quarto estudo and we're looking at what does the Bible say about the body of Christ. e a gente está vendo aqui o que a Bíblia diz sobre o corpo de Cristo. Okay, this is really important because we are the body of Christ. Isso é muito importante porque nós somos o corpo de Cristo. And we have to understand what is the Bible telling us that we're supposed to do. E é importante a gente entender porque a gente precisa saber o que a Bíblia diz sobre o que a gente precisa fazer. There are some things that we're not doing that it says we're supposed to do, E tem algumas coisas que a gente não está fazendo e que a Bíblia diz que a gente deveria fazer. and so we need to change that, E a right? gente precisa mudar isso. Okay, so every study we've been starting off in Deuteronomy 29:29. Então, todos os estudos a gente vai começar com Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Okay, so here he talks about that there are secret things of God. Então aqui ele fala que existem coisas secretas de Deus. Okay, that makes sense because God is infinite. E isso faz sentido porque Deus é infinito. He's so far beyond us. Ele está muito além de nós. There's no way that we can understand him Não tem jeito da gente entender Deus, because we are so small. porque a gente é muito pequeno. But then God comes and reveals himself to us Mas então Deus vem e se revela a nós and reveals certain truths to us e revela algumas verdades para nós. and then says, "These are for you, study them." E ele diz, essas verdades são para você, Okay? estude elas. Most of these things are right here in the Bible. Muitas dessas coisas estão aqui na Bíblia. Okay? So we want to study the Bible because he revealed it to us. Então a gente quer estudar a Bíblia porque é o que Deus revelou para nós. And we want to understand everything we can understand about God through that. E a gente também quer entender tudo que a gente puder entender sobre Deus e conhecer sobre Deus através dela. In the midst of this, he begins to reveal about the body of Christ, E em meio a isso tudo ele começa a revelar também sobre o corpo de Cristo, which is the church, que é a igreja, which is us. que somos nós. So we want to look at this and say, okay, what does he say that we're supposed to do? Então a gente quer olhar para isso e entender, ok, o que é então para a gente fazer? Because if he revealed it to us, that means it's for us to do. Porque se ele revelou para nós, significa que é para a gente fazer. Okay, now look with me in Acts chapter 2, verse 42. Então olha aqui em Atos 2:42. It's a very important verse because it talks about the early church. É um versículo muito importante porque fala da igreja primitiva And it talks about what they did as the body of Christ. e fala sobre o que eles faziam como corpo de Cristo. Take a look. Dá uma olhada. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Okay, so they dedicate themselves to four things here. Então eles se dedicam a 4 coisas aqui. We already looked at prayer and fellowship. A gente já falou sobre oração e sobre comunhão. Tonight we're looking at the first one, which is the apostles' doctrine. E hoje a gente vai falar sobre essa primeira ali, que é a doutrina dos apóstolos. Okay, so as they're meeting together Então, quando eles se reuniam, every day, todos os which it dias, says in verse 46, que é o que diz ali no versículo 46, what were they doing? o que eles faziam? Did they just hang out and make pizza and eat and watch movies? Eles só ficavam ali curtindo juntos e pediam uma pizza e assistiam os filmes? Okay, they were doing these things Não, eles faziam essas coisas every day. todos os dias. Okay, now when I see that, I go, man, we're lazy. Então, quando eu olho pra isso, eu falo, cara, a gente é muito preguiçoso. Because we don't do that. We don't even do that once a week. Porque a gente acaba nem fazendo isso uma vez por semana. Okay, now, what is the apostles' doctrine? That's the focus of what we're talking about tonight. Então, o que é essa doutrina, esse ensino dos apóstolos? É disso que a gente vai falar hoje à noite. This is what the apostles believed, E é isso que os apóstolos criam, and it was the things that they taught to the church. e eram as coisas que eles ensinavam para a igreja. Okay, where did they put these teachings? E onde que eles colocaram esses ensinamentos? In the New Testament. No Novo Testamento. Okay, the New Testament is written mostly by the apostles. O Novo Testamento é praticamente todo escrito pelos apóstolos. You have a couple guys who wrote in there, Mark and Luke, Você tem alguns caras ali que escreveram, tipo Marcos e Lucas, that were not apostles, que não eram apóstolos, but they were disciples of the apostles. mas eram discípulos dos apóstolos. But the rest of the guys, they were all apostles. Mas o resto dos caras eram todos apóstolos. They were there with Jesus. Eles estavam lá com Jesus. They saw him resurrected. Eles viram ele ressurreto. They received revelation from the Holy Spirit. Eles receberam revelação do Espírito Santo And then they passed that to the church. e passaram isso para a igreja. Okay? And so now we've got to go through and say, okay, what did they actually do? Então agora a gente começa a olhar para as escrituras e falar, beleza, então o que eles realmente ensinaram? Okay, now let's see what's going on here in the book of Acts. Então vamos ver o que está acontecendo aqui no livro de Atos. What did the primeiro. early church do?
O que a igreja primitiva fazia? Okay, I'm going to look at a couple passages here in the book of Acts. A gente vai ver algumas passagens aqui no livro de Atos. First of all, Acts 4, verse 31. A primeira é Atos 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Well, we saw this verse last week because it was talking about prayer. A gente viu esse versículo na semana passada porque a gente estava falando sobre oração. But then it talks about at the end, when they were filled with the Holy Spirit, Mas ali no final diz que quando eles estavam cheios do Espírito Santo, they were filled with boldness to teach the word of God everywhere. eles receberam coragem e ousadia para falar da palavra de Deus em todo lugar. So there's a connection there between prayer, the Holy Spirit, and the word of God, Então a gente vê uma conexão ali com a oração, o Espírito Santo e a palavra de Deus. and the church. E a igreja. Okay? Another passage, Acts chapter 6. Uma outra passagem, em Atos capítulo 6. Look at verses 2 through 4. Olha o versículo 2 e 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. So here, huh? 7 No. So here, what we have is we have the apostles coming in and they're talking about the importance of the word of God in the church. Então aqui a gente tem os apóstolos falando sobre a importância da palavra na igreja. Okay, there was a problem in the church with the widows. Tava tendo um problema ali na igreja acerca das viúvas. They were supposed to be serving food to all of them and they were kind of being partial in who they gave food to and who they didn't. Porque eles tinham que servir comida para as pessoas, mas eles estavam sendo parciais, seletivos para quem eles serviam comida e para quem eles não serviam. So the apostles come in and they say, listen, we can't stop the ministry of the word of God to serve tables. E os apóstolos chegaram ali e falaram: a gente não pode parar de ficar ensinando a palavra de Deus para ficar cuidando aqui de atender e servir as mesas. So you guys organize this. Então, resolvam aí e se organizem. And then what happens? E aí o que aconteceu? It says in verse 4, it says, we're going to give ourselves to prayer and to the ministry of the word. O versículo 4 diz: E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. The two things that they're most focused in on as leaders of the church, Como líderes da igreja, as duas coisas que eles mais se dedicavam prayer and the word of God. era a oração e a palavra de Deus. Okay? And then what happens as a result of this? E o que acontece como resultado disso? Verse 7. O versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. So through the work of the body of Christ, everyone's serving. Então, através do trabalho do corpo de Cristo, todos estavam servindo. The word of God went out and reached more people. A palavra de Deus era pregada e alcançava mais pessoas. Okay? That's our goal here, right? Esse é o nosso objetivo aqui. But it doesn't happen with the apostles doing it all by themselves. Mas ela não acontece com os apóstolos fazendo tudo por conta própria. They have a focus on the word of God, Eles têm um foco de ensinar a palavra, but they need the body to be the body. mas eles precisam que o corpo seja o corpo. And when it worked effectively and reached lots of people. E quando funciona, ele funciona efetivamente e alcança muitas pessoas. Okay, next passage, Acts chapter 18. A próxima passagem é Atos, capítulo 18. Look at verse 11. Olha o versículo 11. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. So, Paul went to the city of Corinth. Então, Paulo aqui foi para a cidade de Corinto, He preached the gospel. e ele pregou o evangelho, He got all the believers, ele reuniu os crentes and then he began to teach them. e começou a ensiná-los. It says, for a year and a half, he stayed there and taught them the word of God. Por 1 ano e meio, ele permaneceu ali, ensinando para eles a palavra de Deus. Okay, so it was so important to him that he wanted to make sure that he stayed there. Why? Então, era muito importante para ele permanecer ali, por quê? Because he wanted to strengthen the body. Porque ele queria fortalecer o corpo. How did he do that? Como ele fez isso? By teaching the word of God. Ensinando a palavra de Deus. Okay? The way that he strengthened the church was by teaching the word A of God. maneira de fortalecer a igreja era ensinar a palavra de Deus. Okay, why were these guys so focused in on the word of God? E por que eles eram tão focados assim na palavra de Deus? Well, there's all sorts of reasons, and that's what I want to explain to you. Tem todo tipo de razões e é sobre isso que eu quero explicar para vocês. Okay, first reason, Ephesians chapter 6, verse 17. A primeira delas está em Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. He talks about the armor of God.
Aqui em Efésios ele está falando sobre a armadura de Deus. Armor of God's very important. We got to put it on, defend ourselves against the attacks of the enemy. A armadura de Deus é muito importante, a gente coloca ela para nos defender dos ataques do inimigo. And you'll see all these things, they're these defensive weapons. E a gente vê que vários desses itens são partes defensivas. So they're going to have a shield and a helmet, breastplates. Então tem uma couraça, o peitoral, né? Tem o capacete, um escudo. But then he says, take up the sword of the Spirit. Mas aí ele fala para tomar da espada do Espírito, What is that? que é The Word of God. a palavra de Deus. Okay? He says, take the Word of God. Ele fala, pegue a palavra de Deus. Why? Por quê? Because you don't go into battle without a sword. Porque você não vai para a batalha sem uma espada. You can't do it. Você não consegue. You can put on all that armor and run out through the battle, you're still going to die. Você pode colocar toda aquela proteção e armadura e correr para o campo de batalha e vai morrer. You have to go into battle to fight. Você tem que ir para a batalha para lutar. The enemy will come against you. O inimigo vai vir contra você. You're supposed to resist him and fight against him. Você tem que resisti-lo e lutar contra ele. How do we do that? Como a gente faz isso? With the Word of God. Com a palavra de Deus. That means you have to know the Word of God Significa que você tem que conhecer a palavra de Deus and use it in battle. e usar em batalha. So actually, literally, like quote it to the enemy. Literalmente, citar a Bíblia para o inimigo. You guys remember the story of when Jesus was being tempted by Satan out in the wilderness? Vocês lembram aquela parte onde Jesus está no deserto e ele é tentado por Satanás? What does he do? O que ele faz? He quotes scripture to him every time. Ele começa a falar as escrituras para ele todas as vezes. He's given us an example. Ele está nos dando um exemplo. Okay, so we need to emphasize the Word of God because it's our offensive weapon. A gente precisa enfatizar a palavra de Deus porque é a nossa arma ofensiva. Okay, another reason we emphasize the Word of God is because it sanctifies us. Um outro motivo da gente enfatizar a palavra de Deus é porque ela nos santifica. Okay, what does sanctify mean? E o que santifica significa? It means that we're being set apart for a specific purpose. Significa que a gente está sendo separado para um propósito específico. What purpose? Que propósito? For the work of the kingdom of God. A obra do reino de Deus. Okay, so God says, I want to use you for my kingdom. Então Deus diz que ele quer nos usar para o reino dele. Okay, so how can we be used? E como que a gente pode ser usado? By being sanctified. Sendo santificado. Okay, so how do we do that? E como a gente faz isso? Look at John 17:17. Olha João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Really simple, right? Bem simples, né? The truth will sanctify you. A verdade vai santificar. What is the truth? E o que é a verdade? The Word of God. A palavra de Deus. He says, God, your word is truth and that will sanctify the believers. Ele está dizendo, Pai, a tua palavra é a verdade e santifica eles nessa palavra. So if we want to be set apart for God, Então, se a gente quer ser separado por Deus we have to be in the Word of God. e separado para Deus, a gente precisa estar na palavra de Deus. Okay? Another reason. Outra razão, Romans chapter 10 verse 17. está em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. This is one of my favorites. Esse é um dos meus preferidos. Okay, he talks about that our faith comes by hearing. Ele está falando que a fé vem quando a gente ouve, vem pelo ouvir. And hearing what? E ouvir o quê? The Word of God. Ouvir a palavra de Deus. Okay, so most of you, you're here because you're a Christian. Então, a maioria de vocês está aqui porque é cristão. Okay, if you're not, you're going to be receiving the Word of God and maybe you will become a Christian. Se você não é cristão, você está aqui recebendo a palavra de Deus e talvez você se torne cristão. Because you're hearing the Word of God and it's going to start to develop faith in you in Jesus. Porque ao ouvir a palavra de Deus aqui, vai começar a desenvolver em você uma fé em Jesus. But for most of you who I know you already have that faith in Jesus. You're already a Christian. Mas a maioria de vocês que eu conheço, eu sei que você já tem fé em Jesus e você é cristão. Praise God. Glória a Deus. Okay, but our faith is not something that's just there. Mas a nossa fé não é uma coisa que só está ali. Okay, it's something that's supposed to be dynamic. É uma coisa que tem que ser dinâmica. It's something that's supposed to grow. É uma coisa que tem que crescer. It's supposed to impact all the areas of our lives. É uma coisa que deve impactar todas as áreas da nossa vida. So many of us, we get a little faith and then we're like, okay, I'm good, I'm going to go live my life. Então, muitos de nós pegam assim, agora eu tenho um pouquinho de fé, eu vou lá viver minha vida. And that's completely the wrong attitude. E essa é a atitude completamente errada. The whole point of faith is it's like a seed that is planted in the soil. O propósito da fé é que ela é tipo uma semente plantada num solo. We're supposed to water it, we're supposed to nurture it, Você tem que regar, você tem que cuidar dela, and then it's going to grow. e aí ela vai crescer. And that as it grows, it's going to start to produce fruit. E quando ela começa a crescer, ela começa a produzir fruto. And the more you let it grow, the more fruit it's going to produce. E quanto mais ela crescer, mais fruto vai produzir. And really, when we look at what it talks about, when it talks about fruit in the Bible, E quando a gente começa a ver na palavra o que fala sobre fruto, we want that.
A gente quer isso. That's exactly what we want. We want more fruit in our lives. É exatamente o que a gente procura. A gente quer que isso tenha em abundância na nossa vida. A gente How quer mais many of us fruto. would say, no, I don't need any more love. Quantos de nós iam falar assim, eu não quero amor. I don't need any more joy in my life. Não preciso de nem um pouco mais de alegria na I minha don't vida. need more peace. I am good. Eu tô bem, eu não preciso de mais paz. Not one rational person would raise their hand. Nenhuma pessoa racional ia levantar a mão pra isso. Because that's what we want in life. Porque é isso que a gente quer da vida. The problem is that we go after the wrong things to get them. O problema é que a gente vai atrás das coisas erradas pra conseguir We think isso. if I get that new car, that new promotion, that new apartment, then I will be happy. A gente pensa, porque se eu tiver aquele carro novo, esse apartamento novo, tiver um aumento, daí eu vou ser feliz. Those things don't make you happy. Essas coisas não te fazem They feliz. don't fill you with joy. Elas não vão te encher de alegria. Only the Holy Spirit can do that. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Okay, so how do we get this? Mas como que a gente consegue isso? This comes from the Word of God. Vem pela palavra de Deus. Faith comes by hearing, hearing by the Word of God. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. So after the initial seed is planted Então depois que essa semente foi plantada and it inicialmente, starts to take root, ela começa a enraizar. we've got to take care of it. We've got to help it to grow as big as it can. A gente tem que ir cuidando dela para que ela cresça o máximo We possível. want our faith to be huge Aqui a gente quer que a nossa fé seja enorme, so that we trust in God in every situation para que a gente confie em Deus em toda situação and so that we can be used by Him to do amazing things. e para que a gente possa ser usado por Ele para fazer coisas incríveis. Okay, there's no one in here that would look at some of the stories in the Bible and say, that's cool. They would say, that's not cool. Sorry. Ok. Não tem ninguém que ia tipo olhar para as histórias que a gente vê na Bíblia e falar assim: "Ah, isso aí é uma paia". Can you imagine standing before the Red Sea Você imagina você parado ali na frente do Mar Vermelho and see the water separating e ver as águas separando right before your eyes? diante dos seus olhos. You're watching a giant sea, the ocean, opening up for you to walk across. Você tá vendo o oceano se abrir para você andar no meio. How many of you would not want to do that? Quantos de vocês não iam querer ver isso? Okay, I would want to go there and be like, yeah, open. Eu ia querer estar ali e falar, abre aí. And have it open. E ele abrir. Okay, I've tried it. It doesn't work with me. Eu já tentei e não funcionou comigo. Okay, but we see so many miracles, so many things, and we're like, man, I would want to do that. Mas a gente vê tantos milagres na Bíblia e a gente fala, cara, eu queria ver isso. Okay, that only comes through faith. Isso vem só pela fé. God works through us through faith. Deus trabalha em nós através da fé. So the point is, we have to grow in our faith. A gente precisa crescer na nossa fé. How do we grow? E como a gente cresce? Through the Word of God. Pela palavra de Deus. Okay, the Word of God is going to feed you, it's going to nurture you so that you grow in your faith. A palavra de Deus vai alimentar você, ela vai nutrir você na sua fé. Without that, you're going to get some weird Christianity. E sem isso, você vai começar a ter um cristianismo meio estranho. And that's what we see in the world around us. E é isso que a gente vê no mundo ao nosso redor. We see all sorts of weird things going on. A gente vê todo tipo de coisa maluca acontecendo por And they aí. do it in the name of God. E fazendo isso em nome de Deus. Okay? It's total blasphemy. Isso é blasfêmia absurda. There are people, you can find videos on the internet, it's crazy. Você pode achar até uns vídeos disso na internet, é bizarro. There's people who begin to howl at God like they're a wolf. Tem pessoas que começam a uivar pra Deus como se fossem lobos. And they're like, I'm filled with the Holy Spirit, let me howl at God. E tá tipo assim, eu tô cheio do Espírito Santo, então eu vou uivar pra Deus. Okay? I'm filled with the Holy Spirit, let me run around the sanctuary like an eagle. Eu tô cheio do Espírito Santo, deixa eu correr aqui em volta do templo como uma águia. Let me walk around on all fours like a lion because now I have the anointing of the lion of the tribe of Judah. Deixa eu engatinhar aqui como um leão, porque agora eu tenho a unção do leão da tribo de Judá. Okay? This is insanity, guys. Isso é loucura, cara. This is not in the Bible. Isso não é na Bíblia. Okay? Não tá This na goes Bíblia. against everything that the Holy Spirit shows us. E na verdade isso é meio contrário a tudo que o Espírito Santo mostra na Bíblia. Okay? So, what do? We read the word so that it governs how we learn Christianity. Então a gente lê a palavra para que ela governe como a gente vive o cristianismo. When we see churches, the pastor stands up and says, guys, everybody speak in tongues now. Quando a gente vê uma igreja onde o pastor tá ali na frente e fala assim, gente, todo mundo agora fala em línguas. We should be the people that are like, okay, get me out of this church now because this is not a biblical church. A gente devia ser as pessoas que levantam e falam assim, me tira daqui agora porque essa igreja não é bíblica. Because the Bible says so clearly, do not have everybody speak in tongues at the same time. Porque a Bíblia diz claramente que as pessoas não devem falar em línguas todas juntas ao mesmo tempo. 2 or 3 at most, 2 ou 3 no máximo, and only when there's someone to interpret it. e só quando tiver alguém para interpretar. Man, it's so clear in the Bible, you can read it. Isso é tão claro na Bíblia, você pode ler isso. And yet pastors are
getting their church to try to do this. Mas muitos pastores estão forçando as suas igrejas a ter essa prática. Look at God's doing something here. Vejam, Deus está fazendo alguma coisa aqui. Man, you're not following the word of God. Cara, você não está seguindo a palavra de Deus. Your faith is so small that you have to try to fake something to make it look like God's doing something. A sua fé é tão pequena que você tem que fingir uma coisa para parecer que Deus está fazendo algo? Okay, we want to be people who are based out of the word of God. A gente quer ser um povo que está baseado na palavra de Deus. That's why we teach the Bible every week. E é por isso que a gente ensina a Bíblia toda semana. We want you guys to know the word of God, A gente quer que vocês conheçam a palavra de Deus, grow in the word of God, para que vocês cresçam na palavra de so that your Deus, faith will increase. para que a sua fé aumente. The greater faith you have, Quanto maior a sua fé, the more you're going to be used by Him, mais você vai ser usado por Ele the more fruit you're going to e produce. mais fruto você vai produzir. So you look at the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5. Então, quando você olha pro fruto do Espírito lá em Gálatas 5, How are you going to get that? como você vai alcançar isso? Okay, you have to walk in the Holy Spirit. Caminhando no Espírito. But it starts with you walking in the Word of God, Mas começa com você andando na palavra de Deus, increasing your faith, aumentando a sua fé, so that you trust in the Holy Spirit, para que você confie no Espírito Santo, so that He can begin to work in your life. para que ele trabalhe na sua vida. Okay, it's all connected here. Tá tudo conectado. Okay, one of the things that we say, the Holy Spirit's kind of like a balloon that takes you up high. Tem uma coisa que a gente fala que o Espírito Santo é tipo um balão que te leva pro alto. Okay, but if you don't have something to take you back down, you can get in real trouble. Mas se você não tiver alguma coisa, um laço para te trazer de volta pro chão, você vai estar com problema. You guys remember that padre who was going around, he got in that chair with the balloons and wanted to float out over the country? Vocês lembram daquele padre que prendeu os balões e daí saiu voando, queria voar pelo país? What happened to that guy? O que aconteceu com aquele cara? He's dead, Ele tá right? morto. Hopefully he's with Jesus. A gente espera que ele esteja com Jesus. Okay, but that was really stupid, right? Mas foi bem estúpido. Okay, Né? what did he do? Let's put a bunch of helium balloons and just float. Qual que foi a ideia desse cara? Vou colocar um monte de balão de gás hélio aqui e vamos voar. Man, and then he floated off to his death. E voou pra morte. Okay, you don't want to float off into your death. Você não quer voar pra morte. You need to have the word of God that keeps you grounded. Você precisa que a palavra de Deus te mantenha lastreado. So there's a balance between the Holy Spirit and the word of God. Então tem um equilíbrio entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Because the real Holy Spirit is never going to do anything against the word of God. Porque o Espírito Santo verdadeiro nunca vai fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Because Jesus is the word of God. Porque Jesus é a palavra. And then Jesus says the Holy Spirit is going to come to glorify me. E Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificá-lo. So if he starts doing things against the word of God, that's not the Holy Spirit. Então, se começa a fazer coisas que são contra a palavra de Deus, isso não é o Espírito Santo. Okay, so we need to have this balance, Então a right? gente precisa ter esse equilíbrio. Okay, now one of the things that happens also if we have a lack of faith Então, uma outra coisa que acontece se a gente tem falta de fé is that we start to have an inconsistent life. é que a gente começa a ter uma vida inconsistente. Because we start to doubt God. Porque a gente começa a duvidar de Deus. We start to doubt His word. A gente começa a duvidar da palavra. And what I see, and even in some of you guys, E o que eu vejo, mesmo em alguns de is vocês, that the people who are most consistent in their life é que as pessoas que são mais consistentes, constantes na vida, are people who are living in the Word of God. são pessoas que estão vivendo pela palavra de Deus. The people who aren't up and down. As pessoas que não estão sempre assim, em altos e baixos. Man, it's hard for me to watch. É difícil pra mim assistir. Because I'm seeing the suffering and then the joy and then the suffering and the joy. It's just like it drains me. Porque eu vejo essas pessoas ali em alegria e sofrimento, isso me esgota. And you're like, hey, are you getting in the Word? E aí eu pergunto, você tá indo pra palavra? No. Ah, não. Get in the Word. Vai pra palavra. It's not going to do anything bad for you. Não vai fazer nenhum mal pra você. Never. Nunca. It's only going to help you in this life. Na verdade, só vai te ajudar nessa vida. Okay, so we need to have the Word of God to increase our faith. Então a gente precisa da palavra de Deus para aumentar a nossa fé. Okay, there's other things that the Word of God does. E tem outras coisas que a palavra de Deus faz. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Actually, I'm sorry, 15 through 17. Skip the law, right? Yeah, skip it. Okay. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Here he talks about the Holy Scriptures being able to make you wise for salvation. Aqui ele fala das escrituras serem aptas para fazer você sábio para a salvação, Yeah, because it teaches you about Jesus. porque fala sobre Jesus. So the more you learn about Jesus, the more you're going to understand the salvation that he's offering to you. Então, quanto mais você aprende sobre Jesus, mais você aprende sobre a salvação que ele está te oferecendo. Okay, so we need the Scriptures to have that. Então a gente precisa das escrituras para isso. But then after we have salvation, Mas depois que a gente já tem salvação, it says that the Scriptures are given to us for several reasons. diz que as escrituras são dadas para nós por várias razões. It says it's given to us for doctrine, Diz que é para o ensino, for reproof, para a repreensão, for correction, para a correção and for instruction in righteousness. e instrução na justiça. Okay, so we have 4 things here. Então a gente tem 4 coisas aqui. Okay, now doctrine is very important. Então o ensino, a doutrina é muito importante. Like we've mentioned before, if you have the wrong doctrine, you're going to have the wrong application in your life. Como a gente já falou antes, se você tem a doutrina, o ensinamento errado, você vai ter uma aplicação errada disso na sua Okay, vida. so let's think about a crazy scenario. Então vamos pensar num cenário meio maluco. Okay, let's think that someone believes that there are magical fairies that float around only until the sun rises. There are? Yeah. Ok. Então vamos imaginar que esse cenário maluco, onde tem uma pessoa que acredita que existem fadas mágicas que ficam voando Only until the sun rises. até que o sol nasça. Okay, and if you can catch one of these and get their fairy dust, E se você conseguir capturar uma dessas fadas e pegar esse pozinho mágico then delas, you're going to become a billionaire. você vai se tornar bilionário. Okay, and so because you believe that, Então, porque você acredita you're nisso, going to wake up every morning before the sun rises. você vai acordar todo dia antes do nascer do sol. You're going to go to the parks with your net, Você vai lá com a redinha pro parque and you're going to try and catch one of these magical fairies. e você vai tentar pegar uma dessas fadas mágicas. Okay, now that would be absurd, right? Isso seria absurdo. But if you believe that there are those magical fairies, then you could very well be out at those parks every day looking for them. Mas se você realmente acredita que essas fadas existam, você pode muito bem estar nesses parques todos os dias caçando Okay, elas. you guys see my point? Vocês entenderam meu ponto? Wrong doctrine leads to wrong application. A doutrina errada leva à aplicação errada. We know you don't need to wake up before the sun comes up and go to the parks and search for fairies, A gente sabe que a gente não precisa acordar super cedo pra ir pro parque caçar fada, because that's absurd, porque isso é absurdo, because they don't exist. porque não existem. Okay, so we want to make sure that we have the right doctrines. Então a gente precisa ter certeza que a gente tem a doutrina correta. How do we know? E como a gente sabe? It's right here in the Bible. Tá aqui na Bíblia. Study the Bible. Estuda a Bíblia. If you don't see something clearly in this, then don't do it. Se você não vê algo que está claramente aqui na Bíblia, não faça. Okay? If you have doubts, come and talk to us. Se você tem dúvidas, vem conversar com a gente. But there's all sorts of churches teaching all sorts of things that have nothing to do with the Bible, E tem muitas igrejas por aí ensinando todo tipo de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. and people are following it. E muita gente está seguindo. How can they believe that stuff? Como eles podem acreditar nessas coisas? Because they're not studying the Bible. Porque não estão estudando a Bíblia. Okay. Now it also says it's good for reproof. E também diz que é boa para repreensão. Okay? What is this? O que é isso? This is when the Holy Spirit kind of comes and shows you, hey, you're wrong. Isso é quando o Espírito Santo vem e te diz, ei, você está errado. Okay? Let's say that you didn't go into work Então, digamos que você não foi pro trabalho. and you called your boss Você ligou pro seu chefe and you said, oh, I'm sick, I can't come into work today. e falou, eu tô doente, não posso ir pro trabalho hoje. But you're not sick. Mas você não tá doente. Okay? You're lying. Você tá mentindo. Okay? The Holy Spirit comes and it convicts you. O Espírito Santo vem e te convence. He's like, no, you're wrong. Ele chega e fala, não, você tá errado. How does he do that? Como ele faz isso? Well, sometimes he does that on his own. Às vezes ele faz isso por conta própria. But usually what it says is he uses the word of God to do that in your life. Mas muitas vezes usa a palavra de Deus para fazer isso na nossa vida. Okay? So he shows you that you're wrong. Então te mostra que você tá errado. And then what? E aí? And it says the next thing is correction. E a próxima coisa diz que é a correção. And then he corrects you and says you need to repent and you need to go back to work. E aí ele diz assim, você precisa se arrepender e precisa ir trabalhar. Okay? So he's correcting the error. Ele começa a corrigir o erro. Okay? This comes from the word of God. Isso vem da palavra de Deus. Very, very important, right? Muito, muito importante. And then also it talks about instruction in righteousness. E também fala da instrução na justiça. How is it that we're supposed to follow God? Como a gente deve seguir a Deus? How are we supposed to be righteous people? Como a gente pode ser um povo justo? The Bible explains that to us. A Bíblia explica isso pra gente. There's so much that it talks about all throughout the New Testament. Cara, tem muito que a Bíblia fala sobre isso por todo o Novo Testamento. And also there are principles throughout the Old Testament that agree with the New E Testament. também tem princípios do Antigo Testamento que estão de acordo com isso no Novo Testamento. We've got to get in the Word to get those things. A gente precisa estar na palavra para receber essas coisas. It says that when we do that, this will make us more mature E diz que quando a gente tiver isso, a gente vai se tornar mais maduro. and will equip us for all the good works that we're supposed to be doing. E isso vai nos equipar e nos preparar para toda boa obra. Okay. Another verse, same book, 2 Timothy chapter 4 verse 2.
Mesma carta ainda de 2 Timóteo, agora outro versículo, 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. This is Paul speaking to Timothy, Então aqui é Paulo numa carta falando para Timóteo, and he says, Timothy, preach the word. e ele fala: Timóteo, prega a palavra. Preach the word of God to everybody. Prega a palavra de Deus para todo mundo. Okay, now if he stopped right there, that'd be fine. Se ele parasse por aí, estaria ótimo. But then he keeps going. Mas ele continua. He tells them to convince, rebuke, and exhort with all patience and teaching. Ele fala para ele repreender ou convencer, né? Corrigir, exortar com toda a paciência e doutrina. Okay, so he says, teach them the word of God. Então ele fala, ensina para eles a palavra de Deus. Use it to convince them, E usa para repreender, para convencer, to rebuke them, para corrigir, to exhort them. para exortá-los. This is what the word of God does. É isso que a palavra de Deus Okay, faz. one last verse, Titus chapter 1, verse 9. E mais um versículo em Tito 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. So here it's talking about the elders in the church, Aqui ele está falando dos presbíteros na and igreja it says they're supposed to be faithful to the word. e diz que eles devem ser fiéis à palavra. And it says that they would use sound doctrine E que eles vão usar a sã doutrina to both exhort and convict those who contradict. para exortar e convencer aqueles que estão contradizendo. Okay, so he says, use the word of God to convict people, to exhort them. Então ele diz, usa a palavra de Deus para convencer e exortar as pessoas. Okay, so why are we talking about all this stuff? E por que a gente está falando de tudo isso? Okay, well, when we come together as the body of Christ, as the church, Bom, quando a gente se reúne como igreja, como corpo de Cristo, we're supposed to teach the word of God. a gente deve ensinar a palavra de Deus. Why? Por quê? Because it does all these things. Porque faz todas essas coisas. It convicts us, Ela nos convence, it exhorts us, ela nos exorta, it rebukes us, ela nos it repreende, corrects us, ela nos corrige, it trains us, ela nos treina, it teaches us. ela nos ensina. This is what we need. E é isso que a gente precisa. This is why at Calvary we try to do this every single week. E é por isso que aqui na Calvary a gente tenta fazer isso toda semana. Now, you might not get all of this stuff that we're talking about in one sermon. E talvez você não consiga todas essas coisas que a gente está falando aqui em um sermão. Maybe one sermon you're going to learn something new. Talvez em um sermão você vai aprender uma coisa nova. But the next week you're not going to learn anything new. E talvez na outra semana você não aprenda nada novo. But you're going to receive an exhortation. Mas você pode receber uma exortação. Okay, maybe the next week you don't get that exhortation, but you get some sort of instruction in righteousness. Talvez na outra semana você não tenha nenhuma repreensão, mas você vai receber um ensino para caminhar na justiça. You see, God is going to give everyone what they need through the Word of God. Porque Deus vai sempre ministrar cada um de nós de acordo com o que a gente precisa na palavra de Now, Deus. I talk about this because I've seen this, I've heard this for years in the church. E eu tô falando isso porque eu já vi isso por anos na igreja. And not so much in our church, more in other churches, but it's happened here. Não tanto aqui na nossa, mas em outras igrejas, mas acontece aqui também. That people talk about like, I didn't learn anything this week. Que as pessoas chegam e falam assim, mas eu não aprendi nada novo essa semana. Man, I go to church, I visit churches all the time when I'm on vacation. E eu visito as igrejas quando eu tô de férias. I rarely learn anything new. Sorry? I rarely learn anything new. Ah, tá. E raramente eu aprendo uma coisa nova. Okay? Because I'm not there just to learn something new. Porque eu não tô lá só pra aprender uma coisa nova. If you're studying the Word of God every day and you're in it, living it, Se você tá estudando a palavra de Deus todo dia, e You're not você tá coming- vivendo isso, you're not going to come here and learn something revolutionary, você não vai chegar aqui e aprender uma coisa revolucionária. but you might receive an exhortation, Mas você pode receber uma or maybe an encouragement, ou talvez um encorajamento, or maybe a rebuke, ou talvez uma or repreensão, maybe a correction. ou uma correção. Okay? Whatever it is, you're going to receive something from the Word of God. O que quer que seja, você vai receber algo da palavra de Okay, Deus. so this is why it's important for us to meet together as the body of Christ and hear the preaching of the Word. Então, por isso que é importante para nós, como corpo de Cristo, nos reunir como igreja e ouvir a palavra de Deus. Okay, we want to make sure that we're receiving whatever the Holy Spirit is bringing that week. A gente quer ter certeza de que a gente está recebendo o que quer que seja que o Espírito Santo está nos trazendo aquela semana. Now, if you're coming here and you're not receiving anything, Agora, se você está vindo aqui e você não está recebendo nada, okay, something's wrong with your heart. alguma coisa está errada com o seu coração. Okay, I remember hearing a pastor talk about. He said you can receive something from anybody. Eu lembro de um pastor falando que você pode receber uma coisa de qualquer pessoa. Okay, I mean you can have someone who is a terrible teacher and you can receive something from the Word of God. Pode ter uma pessoa que é um péssimo mestre da palavra, mas você vai receber alguma coisa da palavra. Why? Por quê? Because you're there with an open heart. Se você está lá com o coração aberto.
humble heart. Um coração humilde. If you come in and say, okay, God, what do you have for me today? Teach me. Se você chega e fala assim, beleza, Deus, o que você tem pra mim hoje? Me ensina. Okay? Speak to me. Fala comigo. I guarantee he'll have something for you. Eu garanto que dele vai dar alguma coisa pra você. So we have to come in with humble hearts. Então a gente precisa vir com o coração This is humilde. a huge problem in the church today. Isso é um grande problema na igreja hoje. So much pride, so much arrogance. Muito orgulho, muita arrogância. And people come in like they know everything. E as pessoas vêm pra igreja como se elas já soubessem tudo. And then they're having that hard soil that doesn't receive the seed of the word of God. E aí o coração delas é esse terreno duro que não recebe a palavra de Deus. That's not the purpose of God. E esse não é o propósito de Deus. Okay? He wants you to receive, he wants you to let it take root and grow up and produce fruit. Ele quer que você receba essa semente e deixe ela brotar no teu coração. Okay. Besides this, we don't have time to talk about all the other things the word of God does. Até a gente não tem essa semana tempo para falar de todas as coisas que Deus faz. But in 1 Thessalonians, it talks about how the word of God works in us effectively when we believe. Das coisas que a palavra de Deus faz, mas em 1 Thessalonians? Yeah, 1 Thessalonians. Mas em 1 Tessalonicenses fala sobre como a palavra de Deus opera coisas em nós quando a gente crê. Okay? We need to come and let the word of God work in us. A gente precisa vir e deixar que a palavra de Deus trabalhe, opere em nós. We see through the word that it cleanses us, A gente vê pela palavra que ela nos purifica, that it washes us, que ela nos lava, that it gives us discernment, que ela nos dá discernimento, that it fills us with que knowledge, nos enche de conhecimento, that it gives us wisdom. que nos dá sabedoria. There's so many things that the word of God does. Tem muitas coisas que a palavra de Deus Okay? faz. Now again, that's not all as the body of Christ. E de novo, isso não é tudo como o corpo de Cristo. Because you should be in the word of God a little bit every day. Porque você devia estar na palavra de Deus um pouquinho a cada dia, Okay? But then we come together as the body. como indivíduo. Mas quando a gente se reúne como corpo, We share what we're learning with one another. a gente compartilha o que a gente está aprendendo uns com os outros. It's not just my job to share the word of God with everybody. Não é só o meu trabalho compartilhar a palavra de Deus com todo mundo. It's your job. É o seu também. It's all of your jobs. É de todos nós. You should be in the word every day, Você devia estar na palavra todos os dias. and then you should be able to share at least something, at least one verse with somebody during the week. E poderia compartilhar pelo menos um versículo com alguém durante a sua semana. That you come together as the church and you say, "Hey bro, listen to what look at what I read this week." E quando você se reúne com a igreja, você fala, ei cara, olha o que eu li essa semana. And then you're strengthening people with the word of God just like I'm trying to do in a sermon. E você começa a fortalecer outras pessoas da igreja da mesma maneira que eu tô fazendo com o sermão. Remember, the church is not a spectator sport. Lembra que a igreja não é um esporte de espectadores. We're not here just to watch and judge and critique the sermon and the worship. A gente não tá aqui para assistir e julgar e criticar o sermão e o louvor. We're here to have fellowship with one another, A gente tá aqui para ter comunhão uns com os outros, to minister to one another. para ministrar uns aos outros. So we should be receiving from the word and then sharing the word with others. Então a gente devia receber a palavra e compartilhar com os outros. And when we're not doing well and we're feeling really empty, E quando a gente não tá bem e tá se sentindo muito vazio, then we should try all the harder to come to church to try to receive something so we can get filled again. é aí que a gente devia tentar congregar mais com vontade ainda pra gente poder receber alguma coisa. And when we're doing great and we're walking in the word of God, E quando a gente tá bem e tá caminhando na palavra de Deus, we should be excited to come to church to share that with our brothers and sisters who gente- aren't doing as well. a gente devia estar animado pra vir, empolgado pra vir e compartilhar e fortalecer nossos irmãos e irmãs que não estão indo tão bem. Either way, there should be a desire within us to be here and be congregating with the body of Christ. De qualquer maneira, deveria haver em nós um desejo de vir e congregar como corpo de Okay, Cristo. what people are saying are like, "Oh, I'm really busy. I don't have time to go to church." O que muitas pessoas dizem assim, eu tô muito ocupado, não tenho tempo de ir na igreja. What they're saying is they're not in the word of God. O que eles estão dizendo é, eu não estou na palavra de They don't Deus, understand the purpose of the church, eu não entendo o propósito da igreja, and they don't really want to grow in the body of Christ. e eles não querem crescer como corpo de Cristo. Man, something's really wrong with their hearts. Cara, alguma coisa tá muito errada com o coração dessas Okay? pessoas. So, when we're talking about the people who are like, they only come when they're on the list. Então, quando a gente fala das pessoas que só vêm quando estão na escala, Okay? There's something really wrong with their hearts. tem alguma coisa muito errada com o coração dessas pessoas. Okay? So, we as a church, we need to be praying for these people. Então, nós como igreja temos que estar orando por isso. This is part of our week of prayer and fasting that's starting tomorrow. E isso é parte dos pedidos de oração da nossa semana de jejum que começa We amanhã. want to be praying for these brothers and sisters that are weak in the faith, A gente quer orar por aqueles que estão fracos na fé, that don't understand the purpose of the body of Christ, por aqueles que não entendem o propósito do corpo de Cristo and for that reason, they're not here with us every week. e que por esse motivo não estão conosco toda semana. Okay, now remember, if you're sick, it's okay, no problem. Lembra, se você está doente, tudo bem. If you're traveling, no problem. Se você está viajando, tudo bem. But if you're here
here and you're healthy, you should be at church every week. Mas se você está na cidade e está saudável, você tinha que estar na igreja toda semana. Okay? And also, we should be looking for opportunities during the week to share the word of God as well. E também procurando oportunidades durante a semana para compartilhar a palavra de Deus da mesma forma. This is why we have our connection groups. E é por isso que a gente tem os grupos de conexão. We want you to be connecting with one another during the week. A gente quer que vocês estejam se conectando uns com os outros durante a semana. And the groups are reading the word of God together. E os grupos estarem compartilhando, estudando a palavra de Deus juntos. And then they're supposed to come, and one of the things they're supposed to share is, what is God speaking to you this week? E lendo a palavra de Deus, quando eles se reúnem, eles vão estar falando do que Deus falou com eles. And so then they come and they say, oh man, God really spoke to me here in this E passage. vai chegar e falar, olha, cara, Deus falou comigo isso nessa passagem. God was teaching me this. Deus estava me ensinando sobre isso. And then it strengthens other people. They say, wow, that's cool. I want to have that too. E começa a fortalecer outras pessoas e falar, nossa, que legal, eu quero isso também. Okay? And then you receive from one another. E você começa a ter essa troca. Okay? Without the connection in the body of Christ, Sem a conexão no corpo de Cristo, that doesn't happen. isso não acontece. And then the church gets weaker. E a igreja começa a se enfraquecer. And then the church doesn't impact the community around us. E aí a igreja não impacta a comunidade ao redor dela. And then we just end up being a social club. E a gente está aqui sendo um clube social. And that's really lame. E isso é uma droga. Okay? We don't want that. A gente não quer isso. Okay? We're here to do something. We're here with a purpose. A gente está aqui para fazer alguma coisa, a gente está aqui com um propósito. We're here with the greatest purpose in the history of the world. A gente está aqui com o maior dos propósitos da história do mundo. Build up the body of Christ, Edificar o corpo de Cristo and then through that, reach our city for Jesus. e através disso alcançar a cidade para Jesus. Okay. I want to leave you with one last verse. Então eu quero deixar você com um último versículo. Psalm 138, Salmo 138, verse 2. versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. He says that God exalted his word above his own name. Aqui o salmista diz que Deus exaltou a palavra acima até do próprio nome dele. If any of you guys have read the Old Testament when God talks about the importance of his name, Se algum de vocês já leu o Antigo Testamento e alguma passagem onde Deus fala sobre a importância do nome you dele, see that he talks all the time that my name must be glorified. a gente vê várias vezes ele falando o tempo todo que o nome dele deve ser glorificado. His name must be exalted. O nome dele deve ser exaltado. His name is held in such high esteem all throughout the Word of God. Que o nome de Deus é considerado em tão alta estima que All throughout the Word of God. por toda a palavra de Deus. And then he says that he exalts his word above his name. E aí aqui ele diz que ele exalta a palavra acima do próprio nome. Man, that means that this book is so important to God. Cara, isso significa que esse livro é tão importante para Deus. Doesn't it make sense that it should be so important to us too? Não faz sentido que ele seja tão importante assim para nós também? That we should be longing to gather together to hear more of the word? Que a gente devia estar ansiando por estar juntos e aprender mais sobre a palavra? This is how we should be as the body of Christ. É assim que a gente devia estar como o corpo de Cristo. And this is what we want to be praying for, especially this week, that we would have a hunger for the word of God. E a gente vai orar por isso durante essa semana, para que a gente tenha mais fome pela palavra de Okay, I know Deus. some of you guys already have that. That's awesome. Eu sei que alguns de vocês já têm isso e é demais. Pray for more. Ore por mais. Okay? And for those of you who don't have it, no problem. Ask for more. E por aqueles de vocês que não têm, tudo bem, ora para ter. Okay? Ask God, fill me with a hunger for your word. Ora e pede, Deus, me enche de fome da tua palavra. God works in us both to will and to do for his good purpose. Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar pelo seu bom propósito. You want God's sua boa desires? vontade. Ask him for it. Você quer desejo pela palavra? Pede para Deus te dar. He'll give it to you. Ele vai dar. Okay. So, what we're going to do now is we're going to have another time of worship, Então o que a gente vai fazer agora é ter um outro tempo de louvor and we're going to praise God. e a gente vai louvar a Deus. We're going to worship him because he's amazing. A gente vai adorá-lo porque ele é maravilhoso. Okay? And during this time, whenever you're ready, you can go back and take communion. E durante esse tempo, quando você estiver pronto, você pode ir lá no fundo e tomar a ceia. And let's just worship the Lord, okay? E vamos só adorar o Senhor, tá bom? Let's stand up and let's praise God. Vamos ficar de pé e adorar a Deus.